Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 23 de dezembro, sexta-feira, da quarta semana do Advento. Estamos, amados irmãos e irmãs, às portas do Santo Natal. Amanhã, dia 24 de dezembro, já começamos, na parte da tarde, a celebrar as vigílias do Santo Natal, naquela alegre expectativa do nascimento. Um grande acontecimento está para acontecer. Nós vamos ouvir claramente isto na antífona de entrada, ou também poderíamos dizer até no Oremos do dia, sobre esta realidade. Hoje sabereis que o Senhor venha nos salvar, amanhã vereis a sua glória. Então, a antífona de entrada nos fala isto, sobretudo isso amanhã a partir das 17 horas. Mas estamos hoje então, na sexta-feira, já com o coração preparados praticamente para vivenciar este grande mistério do nascimento do Salvador. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e quiseram dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram um sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos neste tempo também vivendo a antífona do Ó. Hoje, a última antífona, que traz para nós então este título, junto a esta exclamação: Ó Emanuel, Deus conosco, Rei, legislador, esperança das nações e dos povos salvador. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. A antífona ao Emanuel mostra Deus conosco em sua natureza, em sua graça, conosco em sua fraqueza, conosco em sua benignidade, conosco em nossa miséria, conosco em sua misericórdia, conosco por amor, conosco por piedade, conosco por ternura, conosco por compaixão. Então, Deus que se faz presente em nossa vida, em nossa história, Deus que está conosco, Emanuel. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, sobretudo,
nós nos deparamos com os nomes, esses nomes tão importantes para o mistério da salvação, que antecede sobretudo o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos no episódio do nascimento de João Batista, o precursor, aquele que está para preparar os caminhos do Senhor. Nós ouvimos, amados irmãos e irmãs, então, que completado o tempo da gravidez, Isabel dá à luz um filho. Eles vão para vivenciar, então, a realidade, amados irmãos e irmãs, da circuncisão. Ou seja, vão apresentar o menino no templo e vivenciar, então, uma oferta de resgate e a marca, então, da pertença do povo de Israel à circuncisão. Neste mesmo contexto, se impõe o nome da criança. Então, Isabel diz que o nome da criança seria João, porque os que estavam presentes queriam dar o mesmo nome de seu pai Zacarias. Isabel diz que não, então os demais começam a perguntar a Zacarias qual seria o nome do menino. Então ele escreve numa tabuinha chamando então João é o seu nome. Amados irmãos e irmãs, esse rito de resgate do primogênito se dá sobretudo no 8º dia, o contexto da circuncisão, e também a imposição do nome. Então, voltando o nosso olhar para os nomes que hoje aparecem nas leituras, ou na leitura, melhor dizendo, do Santo Evangelho, nós podemos identificar então o nome do pai desta criança, Zacarias, que significa, então traz o sentido, o significado muito forte. Deus lembrou, Deus se recordou, Deus se recorda, se lembra, então, se lembrou deste casal. Um casal que vivia uma situação muito dolorosa, não tinham filhos porque Isabel era estéril. Mas Deus se lembrou, Deus se recordou. E então nós temos o segundo nome, Isabel ou Elizabeth, que significa cumprir com as promessas. Então, nós já vamos juntando esses dois nomes, Zacarias, Isabel, e nós temos então um sentido. Deus lembrou de cumprir as suas promessas. A promessa de Deus é, de fato, amados irmãos e irmãs, uma promessa irrevogável. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Diferente de todos nós, que somos inconstantes e que muitas vezes prometemos, mas muitas vezes também não cumprimos. Então nós nos deparamos com esta realidade. Deus se recorda, Deus se lembra de cumprir as suas promessas. E então se dá o nome do menino, João. João significa agraciado por Deus. Assim também somos nós. Na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, amados irmãos e irmãs, Deus olha para nós. Deus se recorda da promessa, da aliança. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso Ele nos concede Emanuel, Deus conosco, seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E assim podemos dizer que também todos nós, enquanto batizados, enquanto povo de Deus, somos agraciados por Deus. Percebe como esses 3 nomes fazem parte da nossa vida? Deus se recorda de cumprir suas promessas, por isso somos agraciados por Ele. Qual a maior promessa que Deus tem para conosco? A promessa de estar junto de nós. Por isso nós podemos clamar e dizer, Ele é o Emanuel, e dizer com a antífona no dia de hoje, ó Emanuel, vinde, estai conosco, caminhai conosco. A primeira leitura do livro da profecia de Malaquias diz, assim fala o Senhor, eis que envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim, logo chegará ao seu tempo,
dominador, seu templo dominador, que tentais encontrar o anjo de aliança que desejais. Esta leitura, amados irmãos e irmãs, poderíamos dizer, é praticamente um oráculo da vida e da vocação de João Batista. Ele é aquele que foi enviado para preparar os caminhos do Senhor, para endireitar as veredas. Então, poderíamos dizer sem medo algum aquilo que Jesus dirá, que João é mais do que um profeta, e de fato é. João pode ser entendido também como o anjo do Senhor, aquele que contemplou Deus face a face. Os antigos profetas anunciavam um Deus que eles não conheceram, não viram. João Batista anuncia o Deus que ele conheceu, conviveu, apontou. Por isso ele é considerado, então, o anjo do Senhor, que veio preparar o caminho do Senhor. O Salmo nos chama, então, Salmo 24, a dizer: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O próprio Salvador vem ao nosso encontro. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e proteja, e que este Santo Natal possa, de fato, em nossa vida, transformá-la, para que assim possamos amar este Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.